Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Agradeço pela confiança. E como a dona Lourdes falou, dá sempre um friozinho na barriga quando você tenta inovar, trazer alguma coisa diferente, né? Porque, na maioria das vezes, sempre acontece alguma coisinha. Não funciona um negocinho, cai a força, mas enfim, a ideia é trazer esse recurso audiovisual, que é uma maneira mais fácil de se assimilar, né, e tornar a apresentação mais agradável, né? Fugir um pouco do foco do palestrante e ficar com o foco na tela, né? Eu escolhi esse tema, né, retorno a uma vida corporal e planejamento reencarnatório, apesar de no meio espírita isso ser muito comentado e ser um dos pilares de sustentação da doutrina, a gente no piloto automático do dia a dia quer algumas respostas que a gente não encontra, e eu vejo a possibilidade de trazer à tona, mesmo para as pessoas que já estudam, né, grande oportunidade de tentar buscar algumas respostas, algumas compreensão para tornar a nossa jornada um pouquinho mais branda, né? E faz todo sentido essa questão de quem acredita, por estar no centro espírita, acredita na reencarnação, né? Que nós não estamos sozinhos e que tudo é muito bem preparado para que a gente possa entrar nessa jornada e ser feliz, né? Tudo é muito bem elaborado para que nós sejamos felizes, consigamos atingir a nossa evolução, consigamos atingir a nossa perfeição. Não vamos falar de tempo, nós vamos falar que existe a possibilidade. Então vamos lá. Planejamento reencarnatório, o retorno à vida corporal. O retorno. Só para relembrar aqui, reencarnação. Reencarnação é o Instituto Universal de Aprendizado, de evolução individual e coletiva. Reencarnar não é castigo, mas oportunidade para novos aprendizados. Isso a gente vê nos livros, né? Castigo de maneira nenhuma é colocado, Deus nos dá para essa oportunidade, né? E sim, são grandes chances, quase que eternas, para que a gente consiga se redimir e chegar ao Pai de uma maneira justa, de uma maneira correta. O objetivo desta explanação hoje, entendimento da reencarnação sobre a ótica da doutrina espírita e como é realizado o planejamento encarnatório. E algumas perguntas que costumeiramente, mesmo quem está dentro da doutrina, às vezes titubeia e diante das dificuldades se pergunta, né? Será que antes de renascermos existe um planejamento? Onde iremos nascer? Quem serão nossos pais? Situações como casamento, filhos, morte, profissão, doenças kármicas, morte, a maneira com que nós vamos morrer, tudo isso é previsto ou estamos à mercê do acaso? A doutrina vai nos dizer. Também tem outras questões aqui. Quando é definido o momento da nossa encarnação? É sabido que nós estamos aqui por um processo de tempo limitado, né? Esse tempo, ele vai chegar ao final e nós retornaremos à verdadeira pátria espiritual, né? Quais são as condições que determinam que a chegada a hora do retorno à vida corporal? Nós, no estado de erradicidade que nós vamos falar aqui, nós teremos plena consciência do que nós precisaremos fazer e de que maneira nós precisaremos fazer essa reencarnação, né? E ali exatamente é o ponto onde nós vamos nos deparar com toda a nossa história evolutiva. Uma encarnação é uma página de um livro. Nós vamos ter condições de analisar o todo e aí fazer todo esse planejamento, né? Poderemos selecionar as provas ou as experiências que vivenciamos no plano físico? Podemos sim. Tem alguns casos que ainda não podem, mas na maioria das vezes, como nós vamos ver, nós somos senhores dos nossos planejamentos, né? E correndo o risco de erros e acertos da mesma maneira que temos aqui na vida, né? Quais são os critérios utilizados para a escolha dos nossos pais e demais familiares, cidades, países, no meio social em que
iremos viver. Exatamente por isso, diante desse livro aberto das reencarnações, nós teremos condições de um olhar mais amplo de definição e, lógico, sempre com muita orientação. Né? Nós nunca estamos sozinhos nessa jornada. Por mais que pareça que no nosso plano denso, diante de todas as dificuldades, às vezes a gente parece que não está com ninguém. Pelo contrário, temos muita gente nos auxiliando e esses irmãos que nos amam também estarão nos auxiliando na erraticidade, na verdadeira pátria. Nós aí recorremos à questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então está bem claro aqui que nós somos os responsáveis pela elaboração da nossa história aqui na Terra. Por mais estranho que isso possa parecer, porque às vezes na vida a gente fala, nossa, por que eu estou passando por isso? Mas é necessário. Né? Nós temos uma participação direta do nosso planejamento, justamente com nossos mentores, auxiliando e elaborando a verdadeira necessidade. Por mais que hoje, depois de encarnado, pareça que nós não pedimos isso, nós quando estamos em plena consciência espiritual, nós vimos a necessidade da elaboração desse plano. Nós temos uma questão que nos é dada, que é exatamente essa, livre-arbítrio. Né? Significado, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A maior prova do amor divino para nós. Aqui nos dá a total liberdade, porém a total responsabilidade por tudo aquilo que nós fizermos. Nessa situação, quando estamos na erraticidade, temos uma visão ampla, como já falei, e temos a verdadeira noção do que somos, e temos a condição de escolher aquilo que nós precisamos. E é fato, quando estamos lá, acreditamos 100% que o nosso plano vai dar certo. Apesar de muitas vezes os mentores auxiliares falarem, olha, preste atenção, pode ser que daqui não aconteça. Os nossos mentores, as pessoas que estão nos ajudando, jamais vão impor, salvo algumas condições que nós vamos chegar lá. Né? Mas, mesmo nesse planejamento, nós não estamos isentos de erros ainda. Absolutamente. Nós estamos montando um planejamento, um projeto, que pode, no decorrer dele, nós mesmos, em determinada situação, desviarmos por instintos, pelas condições que angariamos nas nossas existências de defeitos, né? De instintos ainda densos, que ainda podem nos levar a situações difíceis. Falando um pouco da erraticidade. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas o que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. O tempo vai ser traçado diante a necessidade de cada espírito. Olha como é complexo. Cada um de nós tem uma história a ser cumprida. Né? E isso pode, como eu disse aqui, pode em alguns momentos você definir isso dependendo do grau evolutivo que você se encontrar. Ou você pode passar ainda séculos e séculos ainda tentando se achar no plano espiritual. Para depois você ter a possibilidade de estruturar esse plano para que você volte. E a complexidade dessa estruturação é muito grande. Nós vamos ver isso adiante. Aí vem a questão. Essa questão 224b do Livro dos Espíritos. Essa duração está subordinada à vontade do Espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio.
Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Determinadas situações e alguns espíritos que passam por determinadas tormentas geradas por ele próprio, ele pode entender que essa situação pode ser um castigo divino, carrega uma culpa, e que na verdade não é isso. Essa culpa é trazida por dentro dele mesmo por não ter cumprido as situações que foram determinadas para ele. Então essa situação muitas vezes é uma maneira mais simples de ele entender que Deus está punindo para que ele possa se redimir. Absolutamente punição nenhuma. Estamos colhendo fruto das nossas próprias decisões ao longo das existências. E tem algumas situações que é pedido à espiritualidade maior que se prolongue esse tempo na erraticidade para que você possa ter uma consciência, um amadurecimento um pouco maior. Mas você seguramente não vai ficar todo o resto da sua existência em espírito. Você vai precisar ainda passar por depurações, aonde vão te levar, por mérito próprio, a um estágio evolutivo maior. Como eu falei no início, em algumas situações, vamos usar a palavra correta, não é imposto, mas é colocado como uma determinação mais contundente, que determinados espíritos não têm como ainda fazerem o seu planejamento espiritual. Então eu coloquei o significado aqui. Quando o espírito não tem condição de decidir por si só na estruturação do seu planejamento reencarnatório, geralmente são espíritos que contraíram pesados débitos em encarnações anteriores e passam por grandes desequilíbrios. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação no nosso plano físico, não existem seres adultos que são incapacitados de muitas vezes regerem a sua própria vida por condições mentais, por situações diversas. Ele ainda não tem condição, precisa da tutela de alguém. Da mesma forma no plano espiritual, quando o espírito tem grandes cargas negativas e conquistas erradas no passado, existe uma demência, existe um bloqueio muito grande para que esse espírito tenha a lucidez para traçar as novas reencarnações. Eu coloquei aqui como exemplo do livro Escada de Jacó, do Dr. Inácio, que na espiritualidade ele cuida de um sanatório espiritual, de espíritos realmente embrutecidos, onde precisam estarem presos, literalmente, em celas. Tamanhos são os desequilíbrios e tamanhas são as cargas negativas. E aqueles espíritos que estão lá precisam do determinismo. É uma bênção que escolham por eles determinadas situações. A gente tem que entender que as encarnações geralmente são muito difíceis, mas o espírito às vezes também nem reconhece que ele está lá o cara. Ele é tão turbulenta a situação que esse espírito às vezes passa por provas aqui na Terra dificílimas, não consegue cumprir, mas isso vai fazer parte do processo de evolução dele. Até o momento onde ele tenha a consciência de todos os seus débitos sanados e a plena consciência para montar um plano de reencarnatório executável, para que ele não sucumba mais. Então, são 3 pontos principais dentro de um planejamento reencarnatório: o projeto biológico, o projeto social e o projeto espiritual. O biológico vai cuidar do nosso corpo, social do meio aonde a gente vai viver, e o espiritual, qual é a relevância desse planejamento para que a gente tenha êxito, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga consertar as nossas mazelas. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Projeto biológico, planejamento do corpo físico, detalhes como altura, cor de pele, olhos, estéticas, tudo em compatibilidade com a genética dos futuros pais. E aqui também a necessidade de um órgão
que porventura tenha sido um problema em uma encarnação passada, ou você tenha ocasionado alguma situação que deu problema em determinada pessoa ou no seu próprio órgão, você vai entender a necessidade verdadeira de se passar por essa prova, né, tendo o seu próprio corpo defeituoso. Eu ilustrei isso aqui de uma maneira. Isso aqui tem um capítulo no livro Missionários da Luz, que vai existir, tem um grupo de estudo, que esse departamento do nosso lar, junto com o André Luiz relata, e um desenhista aqui encarnado ilustrou que é um departamento no nosso lar que cuida exatamente da anatomia humana, estudo do órgão que vai ser. Tem um exemplo nesse livro que é a encarnação de Segismundo, que nós já falamos muito dele, que ele se envolveu em uma trama de assassinato e ele precisava reencarnar. Mas ele viria com um pequeno defeito no coração, que ele reconheceu a necessidade de sentir esse defeito, porque em vidas anteriores ele tirou a vida do futuro pai com um tiro. E esse tiro pegou no coração. E é nesse instituto que se estudou, fez-se o projeto do corpo físico do coração com esse defeito, nesse órgão. Projeto social, família, cidade, estado, país, amigos, tudo programado através de estudos das reencarnações passadas, buscando a verdadeira necessidade do espírito para a evolução própria e dos envolvidos na sua jornada. Então, nós começamos a entender que a necessidade de estarmos na família com as mesmas pessoas, e temos muitas vezes dissabores, atritos, tem fundamento lógico esse desafio, que é o melhor caminho nesse momento. E eu sempre costumo dizer, os nossos desafios não batem na nossa porta um pacotinho trazendo, olha, esse aqui você vai ter que aprender, ganhou um pouquinho de paciência, ganhou um pouquinho de perseverança. É na família, é no dia a dia que nós vamos estar burilando e muitas vezes auxiliando irmãos que em outras situações fomos os agentes do descaminho. A gente tem que dar tempo a isso. Aqui a gente fez uma tabelinha para entender um pouco. Isso aqui foi tirado do livro da Terezinha, da Iniciação do Espiritismo. Para quem está fazendo o curso vai ver isso aqui amanhã. Ó, nossos familiares são pessoas com as quais combinamos bem, motivo da ligação conosco, afinidade. Juntos viemos por um objetivo comum de todos, e somos afins, né? Nas dores e nas alegrias, mas estamos juntos. Bem diferente de nós, esta... Opa, a bateria está acabando, não falei? As quais estamos ligados de vidas anteriores, porque devemos algo a elas ou a elas a nós. Motivo da ligação conosco, reajuste e reconciliação. Precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor e entendimento. Motivo da ligação, oportunidade de servir. O que se conseguirá na reencarnação, na evolução espiritual? A verdadeira intenção de tudo isso é que a gente, o principal foco é que tenhamos na evolução espiritual. Isso é a verdadeira pátria, essa é a verdadeira pátria, esse é o verdadeiro motivo. Quais são os êxitos que serão adquiridos para que nós consigamos evoluir? Esse é um dos pontos. Que caminhos se seguirá na Terra com relação à religiosidade? Que vertente religiosa você vai precisar estar para que o seu coração esteja mais próximo do Mestre Jesus, do nosso Pai maior, né? Existe uma diversidade muito grande de religiões e tem um motivo para isso, para cada entendimento, né? Eu sempre gosto de citar o Oriente Médio. Nós temos religiões extremamente fundamentalistas, rígidas, né? E pessoas seguindo fielmente aquela situação. Não é à toa, às vezes, determinados casos necessitam dessa afirmação, desse ponto de vista muito rigoroso, para que ela tenha uma referência de caminho, para que ela não saia fora. Um exemplo disso, no Oriente Médio, na Arábia Saudita,
proibido a questão alcoólica, a questão bebida alcoólica é tratado como se fosse um tráfico de drogas. Olha o condicionamento, a rigidez. Os espíritos que estão encarnados naquela situação precisam dessa situação, para que não tenham oportunidade de perder mais uma encarnação. Fará uso do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai estar presente conosco ao longo da nossa existência na Terra, no plano espiritual. Nós temos que aprender a lidar com ele. E nunca vai ser tirado. Nem sempre o objetivo planejado será alcançado. Como já falei, muitas vezes, em reencarnações que a gente participou e fomos orientados, falando, toma cuidado, isso aqui talvez não dê certo. Mas lá estamos plenos, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, vem aqui e acaba sucumbindo. Tudo bem, vamos recomeçar de novo. Intercessão. Significado, ato de interceder, intervenção. Durante a trajetória evolutiva, através das reencarnações, angariamos afetos, amigos, em diferentes estágios evolutivos, que nos auxiliam nos momentos mais difíceis da nossa existência ou no planejamento. A gente nunca pode se esquecer. Mais uma vez dizendo, nós estamos em uma página do livro. Nós temos uma história milenar. Dentro desse contexto, nós angariamos seres amados, queridos, que agora não lembramos, mas que estão do nosso lado, que estão torcendo por nós, estão trabalhando por nós. No nosso planejamento, eles foram parceiros de ajuda, de conselhos, e ainda intercedem por nós, oram por nós, pedem por nós, para que nós consigamos executar em determinadas tarefas difíceis. Esses amigos estão lá, geralmente as nossas mãezinhas, os nossos entes queridos, não cortaram o vínculo por conta de estarem no plano espiritual. Pelo contrário, estão conosco, Mas nós temos que ter a ciência, eles não vão fazer por nós. É hoje. Você vai ligar? Agora, estava quase no finalzinho, eu vou entrar com uma palestra do Jorge Alahá. São 7 minutinhos. Não conseguiu, vamos ligar? Acho que porque está sem sinal de internet. Não, eu não estou na internet. Não. Ah, tá. Só mais um segundinho. Se eu conseguir, era só uma palestra, uma pequena colocação dele falando da. Mas agora o computador vai voltar. Sérgio, voltou, viu? O computador. Eu acho que já começou a carregar de novo. Tá. Vamos ver. Só queria finalizar com essa palavra do Jorge Alahá, que são 7 minutinhos, que ele fala exatamente isso, a questão do planejamento reencarnatório, desse amor e dessa ajuda que a gente tem dos nossos mentores, de entes queridos. E isso serve como reforço para os nossos momentos de tristeza, de dúvida, de incerteza. Primeiramente, nós precisamos de tudo isso. Em segunda situação, definitivamente nós não estamos sós. A gente precisa da dificuldade, da dor, para entender muitas vezes. Não é a maneira mais correta, mas é o caminho mais eficiente. Infelizmente, ainda nesse estágio evolutivo. Deixa eu passar aqui. Então, era esse o recado que eu gostaria de trazer como um reforço para a gente. As minhas reflexões de hoje, elas dizem respeito a um princípio de lealdade que a gente precisa ter. Todos nós, antes de renascermos, antes de virmos para o mundo corporal, todos nós que estamos hoje assistindo essa live,
e os demais que não estão assistindo, nós passamos por um período de planejamento da nossa encarnação, no qual a gente participa de maneira mais ou menos ativa de acordo com a nossa condição espiritual. Mas nós temos, ainda que de forma indireta, mas a gente tem uma contribuição nisso, e alguns de nós de maneira bem direta, bem efetiva. Quanto mais nós somos lúcidos, quanto mais o espírito tem compreensão sobre a imortalidade, quanto mais desperto é o espírito nas questões da evolução, da compreensão da lei de Deus, tanto mais efetivamente ele participa dessa programação. E essa programação nós não fazemos sozinhos. Essa programação é feita com alguns companheiros muito queridos, espíritos que têm por nós um amor impressionante, um amor multissecular, que se ligaram a nós milênios atrás e que nos amam profundamente. E exatamente por nos amarem dessa forma, esses companheiros, por eleição própria, por uma decisão pessoal deles, decidem acompanhar as nossas existências, estarem próximos de nós e nos tutelar na grande tarefa de êxito espiritual sobre a Terra. Eles não estão, na verdade, muito preocupados com os nossos sucessos materiais, com as nossas alegrias materiais. Eles estão muito mais interessados no nosso sucesso espiritual. Essas entidades que possuem esse vínculo tão forte conosco e que participam ativamente desse planejamento, a teologia clássica cristã chama de anjo da guarda. Mas a doutrina espírita tem outros nomes, tem outras designações para esses mesmos companheiros. Eles são chamados de espírito mentor, em vez de anjo da guarda, espírito benfeitor, espírito guia. Essas nomenclaturas variam, mas elas todas convergem para a mesma ideia. Alguém que nos ama muito e que participa efetivamente das nossas atividades aqui na Terra. E eles têm um trabalho imenso conosco. Eles atuam de maneira muito intensa para garantir a nós a possibilidade do sucesso espiritual. Mas nós nem sempre lhes percebemos. Nós nem sempre lhes somos leais durante a existência física. Nós corrompemos os seus ideais. Nós desprezamos as suas ajudas. Nós viramos as costas para seus conselhos. Nós negamos, depois que estamos aqui, muitas das oportunidades de ajuda que eles querem nos conceder. Quando lá, nós jurávamos fidelidade absoluta. Antes de reencarnar, dizíamos: eu lhe serei absolutamente obediente, porque sei que eu preciso, eu sei que eu necessito. E juramos que nós faríamos tudo certo do lado de cá. Mas ao transpormos a barreira do mundo espiritual para o mundo corporal, nós esquecemos boa parte daquilo que fomos e das promessas que fizemos. De certa maneira, a forma de nós vivermos é uma ruptura de um pacto de lealdade que nós deveríamos ter. Porque os nossos companheiros espirituais continuam apostos na tarefa que eles se comprometeram de fazer. Os protetores nunca abandonam os seus protegidos, independente do que eles façam. Mas os protegidos muitas vezes esquecem-se de seus protetores, rompendo um pacto de lealdade que deveria existir. Por isso, nesse dia de hoje, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre esse pacto de lealdade, a necessidade que nós temos de conectarmos os nossos corações àqueles que nos tutelam, os espíritos benfeitores que cuidam de nós. E só para resumir, o que eles querem de nós? Nada demais. Não querem esforços extraordinários, não querem que nós sejamos reconhecidos nas páginas das enciclopédias
como tendo deixado majestosas obras de pedra. Eles querem apenas que nós amemos. Eles querem que nós façamos o trabalho do amor silencioso, a vitória efetiva sobre nós próprios na intimidade dos nossos corações. O grande objetivo dos nossos mentores é que nós quebremos o círculo vicioso dos nossos equívocos, das nossas imperfeições morais e acendamos em nós um novo roteiro de vida. Mas isso não são coisas grandiosas, são coisas muito pequenas. O que eles querem é o amor bem miudinho, o amor que ninguém nota, que está expresso na maneira como nós tratamos os nossos familiares, como nós agasalhamos o travesseiro do nosso pai idoso, como nós oferecemos a comida para a nossa mãe idosa, doente, a maneira como nós cuidamos do filho quando vamos dar banho, o olhar que nós deitamos sobre aqueles que convivem conosco, expressando nossa condição de misericórdia e de amor. A nossa capacidade de exercer o perdão e de recomeçar as nossas possibilidades de transformação tantas vezes quantas se fizerem necessárias. O nosso esforço, enfim, de trabalharmos os nossos corações para vivermos uma vida de harmonia e paz com aqueles que escolhemos para serem os nossos parceiros durante a existência. Que nós pensemos nisso e oremos mais para proteger os nossos lares e garantir um acesso mais franco desses grandes amores que nós temos e aos quais estamos faltando com a lealdade pela forma equivocada com que temos vivido, distante daquilo que nós nos comprometemos e que eles tanto se esforçam para que nós consigamos cumprir. Prontinho, chegamos ao final. Muito obrigado pela paciência. Peço desculpas aí pelos imprevistos. Prometo melhorar na próxima. Que Deus abençoe a todos.